Quer ter o controle total na gestão da sua clínica? Então você precisa conhecer o Blue Dental. Prepare-se para descobrir como essa plataforma vai transformar a maneira de como você administra a sua clínica. Gostou? Então acesse bluedental.com.br e aproveite todas as ferramentas gratuitas que esse sistema oferece, sem carência, sem prazo e totalmente gratuito. Mestre e doutor em odontologia pela USP. Especialista em ortodontia e ortopedia facial. Especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Professor dos cursos de graduação e de pós-graduação em odontologia da Universidade Metropolitana de Santos. Membro do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria. Membro da Associação Brasileira de Ortodontia. Com vocês, Ricardo Orliana. É uma honra estar com vocês aqui no estande da Morelli, que é uma empresa exemplar, que nos ajuda muito a promover o melhor da ortodontia, sempre com muita ética. E hoje, no mercado odontológico, de ortodontia, a gente tem observado o quanto é importante preservar bons princípios, valores e promover um grande propósito. E nós, como profissionais, a gente precisa muito fortalecer as empresas que são éticas. E estar aqui na Morelli é uma maneira de fortalecer. Mas vocês não vieram aqui para ouvir falar sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre a importância do diagnóstico e o tratamento de pacientes em crescimento que apresentam e possuem a respiração predominantemente oral. E nossa programação para essa 1 hora, está cronometrando aqui, a gente vai passar por uma breve introdução, a questão da importância do diagnóstico multidisciplinar, o impacto da respiração oral no desenvolvimento facial, a abordagem terapêutica e o planejamento ortodôntico, que muitos de vocês ainda estão focados nisso, e o estudo de caso, um caso muito rápido, simples, com uma conclusão e considerações finais. É importante destacar que a gente vai dar uma atenção importante nessa primeira parte. Por que eu vou falar isso? Porque nós estamos observando, eu tenho 30 anos de profissão, eu tenho aproximadamente 20 anos como especialista e nós temos observado, e eu acredito que vocês também, quem tem mais experiência, têm recebido no consultório pacientes adultos com comprometimento estrutural e funcional decorrente de um problema que foi causado pela respiração e não foi detectado na época oportuna. É ou não é verdade? Quem tem visto isso? Eu tenho visto. Quem tem visto isso? É muito grave. E por que isso tem ocorrido? Falta de atenção nesses aspectos iniciais. Desculpa. Nesses aspectos iniciais. Diagnóstico. Quem aqui faz palpação ou exame físico extrabucal, palpação muscular, articular e ganglionar em todos os pacientes? Não precisa falar que faz ou não, mas faz uma reflexão. Nós aprendemos isso na faculdade em semiologia e nós sabemos como fazer. E por que nós não fazemos? Nós estamos negligenciando. Então esses aspectos a gente vai colocar um pouquinho aqui para nós reforçarmos e começarmos a pensar na nossa prática clínica para melhorar esses aspectos. Então, em introdução, o primeiro aspecto que a gente vai chamar a atenção é sobre a definição e a prevalência da respiração oral em pacientes em crescimento. Vou vir mais para cá para poder colaborar com vocês. Por definição, a respiração oral é caracterizada por uma passagem do ar predominantemente pela boca, em vez do nariz. Simples, ok. Eu tenho as duas vias, mas normalmente o que eu deveria ter era a passagem do ar pela cavidade nasal. E nesse caso eu tenho um predomínio de respiração ou a passagem do ar pela boca. Por quê? Decorrente de uma obstrução em qualquer local da via aérea superior. Via aérea superior, nós temos a cavidade nasal, a orofaringe, a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Essas três áreas, que são subdivisões ou divisões da via aérea superior, podem apresentar algum grau de obstrução. E esse grau de obstrução traz a respiração oral, que é um dos hábitos bucais deletérios mais comuns. Hoje, nos centros urbanos, é muito comum.
eu acho que praticamente dos meus pacientes em crescimento, provavelmente 90% ou mais, apresentam a respiração predominantemente bucal. Não só pelo grau de qualidade do ar, mas também pela condição de alimentação, muitos alimentos alergênicos, né? E a gente pode até arriscar e falar a presença de derivados de leite. O leite é um alimento inflamatório, o leite bovino. Então a gente observa, alguns otorrinos confirmam isso. Quando suspende o uso do leite, eu diminuo a secreção na via aérea superior, na cavidade nasal, e melhora a perfusão do ar nesses pacientes. Mas é uma observação que não tem fundamento científico, até porque o lobby da indústria de laticínio é muito forte, então há sempre um trabalho para não aparecer isso. Mas eu acho que no futuro nós vamos observar. E temos também a alteração do sono em função dessa qualidade de respiração ficar comprometida. Entre os fatores etiológicos, como falamos, as obstruções nasais, as alergias, acabamos de falar, alterações anatômicas, disfunções musculares. Então, aumento de tecido em função de fatores alergênicos e também de função da própria passagem do ar. A rinite alérgica, ela é a grande campeã. Se nós observarmos os pacientes hoje, muitos deles apresentam um quadro de rinite alérgica, rinite crônica, sinusite. A sinusite é decorrente da rinite. Nós todos sabemos que os ossos da face são pneumáticos, têm ar no interior e eles se comunicam com a cavidade nasal por meio de ósseos e canais. Só que se eu tenho esses ósseos obstruídos por muco em decorrência de rinite, eu não tenho a limpeza natural da camada ciliada de revestimento interno dos seios maxilares, eu começo a ter uma predisposição à sinusite. O desvio de septo, como uma alteração mecânica, a hipertrofia de cornetos, pólipos nasais e também o trauma nasal podem comprometer e trazer esse predomínio de respiração oral. A prevalência, como eu estava falando, ela vai de 11% a 56% em crianças, nesse trabalho que nós citamos há pouco. No consultório, eu tenho observado muito mais do que isso. E às vezes chama a atenção, e o caso que eu trago para vocês é um caso que é pouco característico. Quando você pensa em respirador bucal, qual é a característica facial e intrabucal que você imagina que o paciente vai apresentar? Meio característico, né? Olheira, face longa, enfim, uma série de características que são fáceis de detectar. O que é difícil de detectar? Aquela criança que não apresenta essas características e tem uma respiração predominantemente oral. Esse é o desafio. Não pode deixar passar. Vamos lá. Pode desaparecer com a idade, então as adenoides crescem ativamente entre 2 e 6 anos e começam a diminuir de tamanho aos 10, assim como também as tonsilas, as amígdalas, que vão diminuir por volta dos 10 anos. E ambas ficam em tamanho normal, não patológico, na idade de 14 a 15 anos, que é justamente o término do surto de crescimento puberal ali, a parte mais ativa do surto de crescimento puberal. Ok, só que o que importa? As adenoides e tonsilas palatinas, as amígdalas hipertróficas, patológicas, elas são incapazes de atrofiar normalmente. Então, é muito comum a gente pedir para o otorrino avaliar e ele fala, não vamos fazer nada. Mas se aquilo está com crescimento atípico, patológico, e ele não fez uma avaliação adequada, isso pode ser um problema muito grande e muitas vezes eu tenho que pedir avaliações de mais um otorrino, outro otorrino, até que a gente possa detectar adequadamente e ter a conduta correta. A importância do diagnóstico precoce e intervenção em ortodontia diz respeito especialmente ao paciente que está em crescimento. Esse surto de crescimento puberal, ele vai acontecer uma vez na nossa vida. É uma vez aquele paciente que você está tratando. E não vai ter outra oportunidade de alta taxa de crescimento. Se eu não fizer um diagnóstico correto e não abordar no momento certo, eu perco isso. Perder esse surto, seja ele na fase inicial, na fase de pico máximo, na descendente ou até no término, se eu perco esse surto e faço a intervenção esperando respostas de longo prazo sem uma eficiência no tratamento, eu perdi o momento mais oportuno para poder trazer os benefícios e acabo tendo como consequência alterações que vão permanecer na vida daquele paciente e que para eu corrigir vai ser muito mais complexo. E aqui eu faço uma menção também ao Paulo que está aqui com a gente, tem um trabalho muito bom de identificação de maturação óptica com o aplicativo por meio de vértebras cervicais. Então, detectar em que momento o paciente se encontra, e vejo que as meninas, por volta dos 10 anos, depois os meninos, 11 anos,
E aí o pico do surto de crescimento aos 12 nas meninas e aos 15 nos meninos, 14, 15 anos, e o término de crescimento, maior taxa de crescimento aos 17 anos nas meninas e aos 19 anos nos meninos, tendo um crescimento ainda até 20, 21 anos de idade, mas sem uma resposta, uma repercussão clínica importante e sem diferença entre os gêneros. Mas olha só como é importante. Se eu perder esse momento, eu perco a oportunidade de trazer um grande benefício para o nosso paciente. E o diagnóstico das respirações predominantemente orais e a condição de respiração predominantemente oral depende de uma avaliação clínica e a história do paciente. Eu preciso conversar com a mãe, com aquele pai, eu preciso avaliar adequadamente a criança, eu preciso saber a história dela, de todo o desenvolvimento dela. Muitas vezes ela vem desde a época de bebê com alterações. E quem que ouve, quem que para conversar com os pais, quem que dá essa atenção adequada? Quem tem feito isso? Eu me coloco no lugar de vocês, porque eu também não dava atenção. E agora, tratando de pacientes adultos, com disfunção temporomandibular, apneia obstrutiva do sono, eu tenho observado que são pacientes que deveriam ter sido abordados por profissionais excelentes como vocês na época oportuna. Tem pacientes que são filhos de médicos que possuem alteração de disfunção temporomandibular por falta de estabilização das articulações. Todo mundo fala que a oclusão não interfere na DTM, né? Parece que é um consenso, mas não é. Por quê? A oclusão que está gerando uma situação instável gera instabilidade articular. Então, como consequência de instabilidade, você favorece muito o agravamento da DTM. Então, quando você fala, por que está tendo essa falta de estabilidade? Porque eu estou tendo desvios funcionais. Por quê? Porque eu tenho o arco superior numa relação inadequada com o arco inferior. E você terminou o tratamento perfeito, mas um fator que estava lá que não foi observado, que é o fator causal daquela contração, está presente, que é a respiração. E aí fala, puxa, o que fazer nesses casos? Pacientes que são respiradores predominantemente orais, que trataram, usar contenção, ter o controle direto, porque tratar a rinite, tratar o problema respiratório não é simples. Vocês sabem disso. O paciente trata, você fez assim, provavelmente você tem rinite. Por quê? Quem tem rinite sabe, não resolve nunca. Eu consigo diminuir o problema, mas eu não consigo resolver. Então eu tenho que monitorar. E a anamnese, extremamente importante. Quando a gente fala do exame físico, na anamnese aqui tem até esse trabalho que fala da enurese noturna, né? Que é a criança urina espontaneamente durante o sono e a forte relação com a apneia obstrutiva do sono. Esse trabalho, inclusive, o Davi Normando, quem conhece o Davi? Da Federal do Pará, que é uma pessoa fantástica. Quem não conhece, passem a conhecer, ele é fantástico. Ele tem discutido muitos trabalhos, ele compartilha nas mídias, e essa semana ele compartilhou esse trabalho que chama a atenção. A anurese noturna, presente em quase 40% das crianças com apneia obstrutiva do sono. E ela é mais prevalente em crianças com apneia e deve ser considerada um dos primeiros sinais de distúrbios respiratórios. Então, quando eu falo com a mãe, quando nós falamos com a mãe e com o pai, esse dado precisa ser levado em consideração. Porque se tiver essa informação, é mais uma confirmação que provavelmente aquela criança está com a apneia obstrutiva do sono. E tudo isso vai reforçar o trabalho de orientação aos pais para que passem com o médico otorrinolaringologista. E aí é muito importante que todos nós tenhamos contato com médicos que realmente vão fazer uma avaliação adequada. Porque se não fizer uma avaliação adequada, perdeu a oportunidade. E porque o médico, muitas vezes a mãe, não, ele falou que estava tudo bem. E você sabe que não está tudo bem, então tem que insistir. E essas informações na anamnese são extremamente importantes. O exame físico extrabucal e intrabucal, o intrabucal nós sempre fazemos. O intrabucal nós fazemos. Parece que nós estamos focados nos dentes, nos arcos dentários, na posição que esses dentes estão. Nós sempre fazemos. O que nós não fazemos é o extrabucal. É a palpação muscular, temporal anterior, feixe médio, horizontal, masséter, inserção móvel, inserção fixa, corpo de masséter e todos os músculos de mastigação, superioideus, articulações, palpação ganglionar. Se essa criança tiver um foco infeccioso ou tumoral, você pode detectar. Então, quanto nós estamos investindo na avaliação nesse exame físico extrabucal? Extremamente importante. E lógico que os exames complementares
vão trazer a colaboração, entre eles, o mais comum que nós temos, a radiografia panorâmica, que vai nos oferecer uma informação de indício de alteração de via aérea. Ela não é conclusiva, ela não é... Você não pode utilizar a radiografia panorâmica para concluir uma alteração de via aérea e nem das articulações temporomandibulares, mas elas mostram o quê? Um indício, um sinal. E aí você vai pedir o que mais? A polissonografia, tomografia computadorizada, as telerradiografias em norma lateral frontal também permitem muitas informações. Então, tudo isso é extremamente importante. E aí, quando a gente pega essa radiografia do paciente, menina, 10 anos de idade, o que a gente já começa a observar? Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar os dentes, porque nós somos treinados para ver isso. Como é que está a cronologia de erupção, posição, se tem agenesia, se não tem, se tem patologia, como é que está? Façam aquilo que foi preconizado no estudo da radiologia desde a graduação, olhem de fora para dentro. Comece olhando de fora para dentro. Ah, Ricardo, mas a cavidade nasal não é uma estrutura que a gente vai poder concluir, mas ela vai me dar indícios. Então, nessa estrutura aqui, a gente percebe passagem do ar, a área radiolúcida, mas ela está preenchida por quem? Muco, secreção. Há uma obstrução real, mecânica? Não, mas tem uma obstrução de ordem o quê? Alérgica, química, que é o muco, a presença de muco. E quem que fala que tem muco? O exame otorrinolaringológico. Então, na nasofibroscopia, ele vai poder avaliar a coloração dessa mucosa, a extensão, presença de muco ou não. Então, o otorrino que vai nos ajudar, mas nós já temos que prestar atenção. Opa, tem uma alteração aqui. Me parece que tem essa criança está correlacionada com a respiração predominantemente oral, e aqui está dizendo o quê? Provavelmente muco. Tem desvio de septo? Nessa imagem, parece que não, mas o desvio de septo você só consegue diagnosticar por meio do quê? Tomografia. Você não pode concluir com uma radiografia. E aí, nós vamos observando outros casos. Aqui já fica um pouco mais evidente a obstrução. Então, tem uma alteração mecânica, estrutural mecânica, hipertrofia de conetos, e tem aqui a presença mais evidente da obstrução de via aérea superior. E a gente começa a observar também já alteração estrutural. 8 anos de idade, né, começa a observar algumas alterações estruturais. Esse caso ainda pode ser observado também a obstrução de via aérea e a situação que começa a chamar a atenção. Então, antes de olhar os dentes, eu vou ver via aérea, seios maxilares, articulação temporomandibular, se eu tenho uma alteração de forma importante, a largura dos ramos mandibulares, o comprimento do corpo mandibular, depois que a gente vai avaliar as estruturas dentárias propriamente ditas. Mas a primeira coisa que muitas vezes a gente vai ver são os dentes, que é o que acontece no consultório. O paciente chega, a primeira coisa que você fala, abre a boca, não é? Pouco se vê de exame físico extrabucal. Vejam que o foco dessa nossa conversa hoje, que é pouquíssimo tempo, mas é o suficiente, é para a gente dar atenção para isso. Tenham atenção ao exame físico do paciente de vocês, especialmente o exame físico extrabucal, e nas avaliações sejam mais completos nesse conjunto de avaliações. E olha aqui a alteração estrutural já presente, 11 anos de idade, menina. Olha só a alteração importante, largura do ramo mandibular, cavidade nasal já apresentando uma alteração importante. Ou seja, essa situação dessa paciente, ela já chegou para nós com todos os dentes permanentes, ela provavelmente já tinha passado por outro profissional. Até porque ela é sobrinha de um profissional. Então já deve ter passado por outros, inclusive. E perdeu a oportunidade de fazer uma abordagem no momento adequado, porque já tem uma alteração estrutural. A partir daqui, a gente vai fazer o quê? Uma adaptação, um ajuste de função. Mas já tem uma alteração estrutural muito importante. E na vista da teleradiografia lateral, o que a gente já pode ter atenção nas adenoides. A presença de um aumento de volume nessa região de nasofaringe, que chama bastante atenção. Essa até que não é tão crítica, a gente vai ver outras imagens mais críticas. Essa também não é tão crítica, o menino de 8 anos de idade, mas que já tem o quê? Uma deficiência de deslocamento anterior de maxila. Já tem uma alteração de plano mandibular, rotação do plano mandibular. A falta de controle vertical em função da presença de respiração predominantemente oral já está se manifestando. 8 anos de idade, nem
nem começou o ciclo de crescimento puberal. Então é um momento mais que oportuno para quê? Para a gente atuar nessa maxila e trabalhar, obviamente, na passagem do ar, na viabilização dessa passagem do ar. Porque todos vocês são bons profissionais. A minha premissa de cara é essa. Vocês estão no Congresso de Ortodontia, um congresso maior do Brasil, e vocês estão dedicados a aprender mais. Isso é nobre demais. O que a gente tem lá fora, provavelmente, muito mais pessoas que gostariam de estar aqui e outros que não estão preocupados com nada disso. Então, vocês fazem parte de uma elite da ortodontia. Nós já temos essa atenção, mas será que a gente está dando a atenção adequada para a via aérea, para esse tratamento desse paciente? Por muito tempo eu percebi que eu não estava dando a atenção adequada e eu precisei visitar otorrinos, conversar com otorrinos, estudar mais. Para quê? Para a gente poder atuar de uma forma mais completa e não perder a oportunidade de promover o melhor para o nosso paciente. Hoje muito se fala de técnicas, até conversando com meus amigos, eu falei, poxa, eu acho que o auditório vai estar vazio, porque a gente não vai falar de uma técnica, nós vamos falar de algo mais importante que a técnica, que é a nossa conduta como profissional responsável por um ser em crescimento. E eu falei, o auditório vai estar vazio, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, ver o auditório cheio, e muitos amigos chegando para assistir, porque são amigos também, né? Mas querendo assistir não poder entrar. Mas por quê? É uma oportunidade de a gente reforçar isso. Qual a nossa conduta? Por muito tempo, eu não tive essa atenção e eu fui vendo as consequências no consultório. Então, faça uma reflexão e pense, nessa segunda-feira ou na terça, quando vocês voltarem ao consultório, como que vai ser a nossa abordagem dos nossos pacientes, em qualquer idade. Pode ser criança, adolescente, adulto, o adulto experiente. Como é que a gente vai abordar esses pacientes? Tem um tempo adequado para fazer o exame físico corretamente? Estou fazendo a avaliação, o exame físico extrabucal? Importante. Esse outro caso, com um aumento um pouquinho maior de volume da adenoide, que já mostra para nós o quê? Tem uma predisposição, uma situação de constrição. Ela é importante ou não, vai depender de quem. Quem vai dizer se é importante essa obstrução, essa constrição? O otorrino, perfeito, é o otorrino. Ele vai nos dizer. Agora, se ela vai fazer o exame, se a mãe leva o paciente para fazer o exame no otorrino e ele não faz uma avaliação com uma nasofibroscopia, como é que ele vai detectar isso? Ou se ele não faz uma medição nessa cavidade, ou se ele não faz um exame tomográfico, dificilmente vai pedir exame tomográfico, como é que ele vai avaliar isso? Então, a gente também tem que acompanhar como é que o nosso paciente tem sido avaliado pelos otorrinos. E aqui uma obstrução mais severa, com uma alteração, que nós já vimos na radiografia panorâmica, na alteração estrutural. A gente já começa a ver outros problemas maiores, dá para perceber nitidamente a posição retruída da maxila, na retrusão maxilar, e uma componente vertical que trouxe uma rotação horária desse plano mandibular e que vai trazer comprometimentos importantes na vida desse paciente. Uau! O que tem sido feito para esses pacientes? Então, a identificação de comorbidades também é algo extremamente importante, porque muitos desses pacientes vão apresentar o quê? A apneia obstrutiva do sono. Como é que a gente detecta a apneia e confirma a presença da apneia obstrutiva do sono? Exame de polissonografia. Então, polissonografia é constante, consultório constante. Ah, mas só no adulto? Não, é muito frequente nas crianças. Nós vimos há pouco a enurese noturna, que é um sinal muito relacionado, bem correlacionado com a apneia obstrutiva do sono. Então, se eu tenho enurese, puxa, a criança deve estar com problema para dormir. E isso traz como comprometimentos, outros comprometimentos que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas um deles é a disfunção temporomandibular. E muitos podem falar, ah, Ricardo, mas já falamos que a oclusão não tem relação com a disfunção, e eu posso enfatizar para vocês que tem relação, e eu acho que muitos de vocês sabem que tem relação. Porque se você coloca uma placa estabilizadora, estabiliza aquela articulação, para de ter sintomas. É uma situação, é uma prova clínica. Mas a estabilização da articulação fica comprometida em função de uma situação de alteração funcional pela oclusão dentária, motivada pela falta de estabilização que a língua oferece, a contenção que a língua oferece. Então aqui, um caso, por exemplo, de hipertrofia de adenoides e tonsilas, com a obesidade. E olha a questão da qualidade de vida. Distúrbios do sono muito maior nos grupos com obesidade
comparado com o grupo não obeso. Sofrimento físico, olha a diferença significativa entre os grupos. Angústia emocional, nitidamente diferente, usando o questionário de qualidade, OSA 18, que mostra o que? A avaliação desses parâmetros qualitativos. Problemas diários, preocupação dos cuidadores, tudo isso muito mais intenso no paciente que é obeso. Por quê? Porque a gente tem distúrbios do sono, tem alterações de ordem emocional decorrente de uma não reparação durante o sono. Todos nós sabemos. Quem saiu ontem à noite, que veio para o Horto SPO e saiu para uma balada, teve balada ontem? Não precisa falar. Pode ser que sim. Quem não dormiu bem, acaba tendo um comprometimento no dia de hoje, mas vai ter um rebote 3, 4 dias depois. Mas vale a pena, né? Às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena, né? O que é importante? Só validar. Não dormiu bem, eu vou ter comprometimento. Eu vou ter uma alteração emocional. A minha atuação profissional vai ter comprometimento. Então a criança também vai sofrer. E aí hoje em dia tem muitos diagnósticos de TDAH, da criança que tem problema neurológico. O problema neurológico está relacionado à respiração. Trata essa criança, viabiliza essa respiração e você vai ter condições de ter um resultado muito melhor no comportamento dela ao longo do dia. Então, olha lá, mais uma situação, subgrupos, os sujeitos com adenoide, hipertrofia de tonsilas, tonsilas, as amígdalas, e que você vai ter a situação de bastante alteração. Bom, colaboração interdisciplinar está mais do que clara, a presença do otorrinolaringologista, a fonoaudióloga, porque uma vez que a criança funciona respirando pela boca, mesmo que a via aérea esteja liberada, ela tem o hábito, ela mantém aquele padrão, aquele vício de respiração bucal e, consequentemente, alteração da motricidade bucal. E o médico pediatra, porque muitas vezes é o pediatra que está tratando essa criança, ele não teve uma oportunidade pela idade de passar com o otorrino. Então, esse trio aqui, a gente tem que ter uma relação muito forte. E apesar de nós sermos suficientemente bons no consultório, eu acho que cada um de vocês se sente com bastante qualidade, mas sempre em formação, sempre melhorando e sempre aprendendo, a gente precisa ter uma relação muito próxima com esses profissionais, para que nós possamos oferecer o melhor para os pacientes. Porque às vezes você tem encaminhado para um profissional, mas você não sabe qual é a avaliação, como é que tem sido o resultado, você não acompanha a evolução dessa criança, você não está sabendo como é que a mãe está cuidando desse tratamento, você está fazendo higiene de cavidade nasal. Então, extremamente importante ter essa relação muito próxima. O impacto no desenvolvimento facial, todos vocês são especialistas em ortodontia? Sim. Que maravilha. Então, dá para economizar um monte de tempo, né? O impacto da respiração no desenvolvimento facial, a gente tem aqui a face longa, como nós falamos logo no início, o retrognatismo, por rotação do plano mandibular, muitas vezes, a retrusão maxilar, a mordida aberta anterior como consequência, por quê? Perda do controle do processo alveolar posterior, então eu vou ter mais extrusão dos dentes posteriores, falta desse controle do anteparo do inferior. Nós vamos ter deficiência do deslocamento transversal pela falta de contenção da própria presença da língua, que é um músculo importante, que vai auxiliar nesse controle de expansão. O sorriso gengival, porque a altura maxilar, na análise de Ricketts, ela vai aumentar. Você pega o paciente respirador bucal, a altura maxilar está aumentada, a espinha nasal está mais baixa, então, consequentemente, o sorriso gengival vai estar presente. Posição da cabeça no desenvolvimento corporal, posição da cabeça e alterações cervicais. Já tem comprovação, e eu trouxe aqui um trabalho de 2024, agora, recente, que mostra a relação entre o desvio do septo nasal com as vias aéreas, a dimensão de vias aéreas e a postura crânio-cervical. Tem uma relação. Então, crianças com desvio de septo nasal de 4 milímetros, 4 milímetros é nada, é muito pouco. 4 milímetros de desvio vão oferecer o quê? São suscetíveis a quê? Vias aéreas faríngeas desfavoráveis e alterações posturais crânio-cervicais. Então, uma cabeça que pesa, em média, 5, 6 quilos, a minha pesa uns 12, né? Mas assim, uma cabeça que mede 5 ou 6 quilos, uma alteração de 10 graus, 20 graus, porque a criança que respira pela boca, como é a postura dela? É assim? É essa a postura? É essa a postura? Não. Ela vai fletir a cabeça para frente, vai girar o ombro e ela vai aprofundar o tórax. Ela vai ficar assim. Quanto que esse peso da cabeça
que deveria estar num eixo vertical, está interferindo no occipital, no externo-pleonomastóide de todas as estruturas. Romboide. Olha a confusão estrutural que você está tendo em função da respiração bucal. E esse estudo, né, da alteração da morfologia é muito antigo. Então, em 75, já apresentava essas alterações. E agora, esse trabalho que eu mostrei para vocês anteriormente, alguns resultados, de 2022, confirma. É uma revisão, mas confirma muito, muito, muito do que a gente tinha como ideia de alterações. E a dificuldade de atenção e hiperatividade, porque é lógico, não tem a oxigenação adequada do sistema nervoso central. Não vai ter a reparação adequada. E esses dias no consultório, porque a gente faz essa avaliação, nós detectamos algo que os médicos não estavam detectando, que era uma arritmia do paciente. Eles não encontravam o fator que estava causando a arritmia. E aí, a pergunta, como é que está teu sono? Nossa, meu sono? Por quê? Porque teu sono pode interferir na dinâmica cardiovascular. Porque na hora que você vai dormir, teu corpo quer deixar você no estado mais em repouso possível, concorda? Só que se a tua via aérea não viabiliza a passagem do ar adequadamente, eu tenho uma diminuição da oxigenação do sistema nervoso central. Aí o cérebro fala assim, coração, manda mais sangue, porque o que está chegando chega com pouco oxigênio. Ele aumenta a frequência cardíaca. Então eu posso ter como consequência não só a arritmia, como também o quê? Hipertensão arterial. Outro paciente foi ao cardiologista, pediram todos os exames, e aí, obviamente, ele fez os exames e falou, pô, Ricardo, é um amigo. Ricardo, eu fiz os exames e não teve nada alterado. Eu falei, como é que tá teu sono? Cara, eu durmo mal. Como assim você dorme mal? Vamos fazer uma polissonografia? Fez a polissonografia, quando ele voltou ao cardiologista, o cardiologista viu, cara, realmente, eu esqueci de te pedir esse exame. E era a polissonografia que você, cirurgião dentista, pediu, que fez a diferença e que tratou o paciente. O paciente está com qualidade de vida muito melhor. Fora que a mulher dele está super feliz, né? Não está roncando, está ajudando, está mais complacente, mais tolerante, menos irritado. Então, essa dificuldade de atenção e hiperatividade na criança, motivada pela questão de respiração. E a abordagem terapêutica e planejamento ortodôntico, eu vou resumir, basicamente, no tratamento das causas primárias, na expansão rápida da maxila. Você vai falar, Ricardo, sempre expansão rápida da maxila? Normalmente, pouco variável, a expansão rápida da maxila é a conduta para o meu paciente que tem respiração predominantemente bucal. Mas se ele não tiver contração maxilar e hemorragia cruzada posterior, também é a expansão rápida da maxila? Se eu tenho uma obstrução motivada por uma questão rinite ou mecânica, eu tenho uma obstrução já de longa data, eu não vou pensar duas vezes. Você vai deixar para não fazer uma expansão rápida? Quem aqui vai avaliar se vai fazer expansão ou não? Então eu vou mostrar um caso daqui a pouquinho que vai chamar a atenção de vocês. A expansão rápida da maxila, nesse trabalho de 2022, mostra o quê? Que a expansão rápida levou a uma redução significativa no tamanho das adenoides e tonsinas palatinas. Ou seja, mesmo que o paciente não seja tratado cirurgicamente, essas estruturas diminuíram pelo simples fato de ter feito uma expansão rápida no maxila. Olha que legal! Você sabia disso? Também não. Confirmado aqui. Eu não imaginava que pudesse ter uma repercussão tão grande. Porque você tirou o trauma, o ressecamento. Então, isso tudo examinado por tomografia computadorizada, né? Alteração volumétrica após a expansão rápida. Então, olha o efeito, não só do benefício estrutural, funcional, como também na via aérea superior. Então, nas tomografias, pré-expansão rápida, pós-expansão rápida. Pré-expansão rápida, pós-expansão rápida. Alteração estrutural, volumétrica. E olha aqui nesse corte coronal. Pré-expansão rápida, pós-expansão rápida. Confirmado cientificamente o efeito da expansão rápida na melhoria das vias aéreas, o volume de passagem do ar desses pacientes. Olha o que acontece nos casos sem o tratamento e com o tratamento. T1, T2. A adenoide diminui significativamente, enquanto que no grupo não tratado, ela aumentou. E no outro caso, as tonsilas palatinas, as amígdalas, a mesma coisa. No grupo não tratado, aumentou. E no grupo tratado, nossa,
uma diminuição significativamente. Então, quando vocês fazem o uso da expansão rápida da maxila, vocês estão promovendo não só o benefício estrutural, a forma do arco, a posição adequada, o oferecimento de espaço para a erupção correta dos dentes, a acumulação correta, a relação transversal, tudo de benefício. Vocês também estão promovendo o quê? Redução desses volumes que estavam lá presentes e que iriam, e a gente viu no início, iriam diminuir com a idade, mas você tinha o fator presente e aí você ajudou na redução desse fator. Claro, as cirurgias complementares, amidalectomias e adenoidectomias, quando indicado. E aí a gente tem aqui um estudo que mostra a importância da endoscopia, por isso que eu defendo tanto, e não sou otorrino, obviamente, mas eu defendo tanto o exame bem feito com uma nasofibroscopia. Você não tem visão de raio-x, você tem que examinar. Muitas vezes o otorrino vai e vê a cavidade nasal, as carinas. Abre as carinas e checa. Não é suficiente, não é? Não é suficiente. Então vamos fazer um exame, porque nesse exame eu vou ter realmente a condição de avaliar estruturalmente essas amígdalas ou a adenoide, se eu tenho uma condição de não obstrução ou quanto que eu tenho de obstrução. E há lá a possibilidade de qualitativamente você medir, né, o volume de passagem do ar. Então, se eu não fizer esse exame, se esse exame não for realizado no paciente, ele vai estar deficiente. O resultado da avaliação vai ser deficiente. Mesmo quando você usa espátulas de madeira para avaliar as tonsilas palatinas, o exame não é o mesmo do que você usar um endoscópio. O endoscópio aqui nesse caso te dá uma condição de avaliação muito melhor, iluminação, visualização, porque você não tem estruturas te atrapalhando para fazer essa adequada avaliação. E se houver uma obstrução importante, a remoção cirúrgica é indicada. Se é indicada, tem que ser tratada. O pai não quer tratar, você tem que mostrar para o pai e para a mãe, especialmente a mãe, que o pai ele é objetivo e tal, mas quem está preocupado com todo o conjunto são as mães. Normalmente são as mães. É certo isso, não é? Para vocês não é verdade? As mães estão mais atentas, né? Aliás, graças a Deus existem as mulheres e graças a Deus nós temos mães exemplares. Porque quando você explica para uma mãe exemplar, ela não pensa duas vezes. Ela não vai discutir com você, porque ela sabe que isso vai trazer um benefício que ficou claro para ela. E se não ficou claro, a função é nossa de explicar para essa mãe sobre essa condição. Então o sistema de classificação já foi validado e aí a terapia fonoaudiológica para a gente poder complementar em função de regulação da função da motricidade. Então, uma boa fonoaudióloga é importante. Quando que a fono vai entrar em ação? Quando que vocês falam assim, puxa, eu vou mandar para a fono, e normalmente quando você pede para a fono avaliar, ela já sugere terapia, não sugere? Ou não? Sugere. E aí você dá o ok para iniciar a terapia? Depende, né? Nós não somos fonos, mas qual é a relação que a gente tem que ter bem clara para a fono trabalhar e ter sucesso? A relação do binômio forma-função. Se eu não tiver uma alteração de forma adequada, como é que eu vou fazer com que essa função seja regularizada? Então é muito legal, não é? Depois. É muito legal que você peça sim a avaliação da fono, mas que você saiba um momento oportuno combinado com ela. E que ela saiba que você está atento a isso. Porque para a mãe, ela vai na avaliação, se a fono sugere a terapia, a mãe, ótimo, ela está engajada, ela vai fazer. Mas é o adequado? Não. Então você já avisa a mãe, quando alterar a forma, a gente começa a terapia, mas ela vai fazer a avaliação para poder saber como está antes de a gente começar a tratar. E o caso que eu trago para vocês é um caso totalmente fora do padrão. Vocês esperavam um caso com uma face longa, olheiras e tudo mais. Ela até tem um pouquinho de olheiras. Essa menina ela tem 10 anos de idade, mas ela não tem ausência de selamento labial, uma vista lateral, ela não tem uma rotação anti-horária da mandíbula muito importante. Ela é um caso característico de respirador oral? Não. Por isso que eu trouxe esse caso para vocês. Porque não é um caso padrão de respirador oral. E é esse caso que está passando todos os dias no nosso consultório. E a gente está comendo bola. Porque quando não tem as características, eu não vou estar fazendo a avaliação. Faz sentido para vocês? Faz. Toda hora está passando um paciente assim, que é respirador oral, mas que não apresenta características. Uau, como assim, Ricardo? Investiga um pouquinho mais. Então, numa vista frontal, quando a gente vai fazer o exame físico extrabucal, nós vamos avaliar a dor à palpação numa escala subjetiva de 0 a 10, onde 0 é ausência de dor e 10 é uma dor muito intensa.
Então, é o papel nosso de explicar para a criança o que é a dor muito intensa e a ausência de dor. Claro, é só não ter dor. Você aperta no ombrinho, você está sentindo o tio apertar no seu ombro? Está sentindo pressão, né? Isso é normal. Agora, se você sentisse dor, o músculo está em fadiga, o músculo não está bem. Isso eu faço para a criança, para o papai, para o filho adolescente, enfim, para qualquer idade, a gente faz para todos eles. E aí, quando a gente faz a palpação em ângulo da mandíbula, em seção móvel do masseter, lado direito, o grau de dor 3, 4 mais, 4 com dor. Quando a gente pega ATM, não. Quando pegamos a inserção fixa de masseter, não tem dor. Agora, quando nós palpamos feixe anterior do temporal, as fibras verticais, 4 dos dois lados. Quando nós palpamos as fibras oblíquas do temporal, 5 dos dois lados. E aí o que chama a atenção, quando nós palpamos as fibras horizontais do temporal, 5 de um lado e 1 do outro. E aí você aperta os dois e doeu. Qual lado? Lado direito. Ok. Aí você solta o esquerdo e aperta de novo. Quanto que você dá de nota aqui? Puxa, 5. Aí você solta e aperta o lado esquerdo. Quanto que você dá de nota aqui? 1. Tem uma diferença significativa. O que está acontecendo? Para essa informação para vocês, o que vocês podem concluir que está acontecendo no nosso paciente? O feixe horizontal do temporal, ele vai se carregar de ajuste transversal. Ou seja, ele vai fazer um movimento de se contrapor um deslocamento para um dos lados, concorda? O que eu posso esperar que está acontecendo nessa paciente? Toda vez que ela fecha, que ela entra em máxima conspiração habitual, ela desloca a mandíbula para o lado esquerdo. E aí o temporal horizontal direito fica em fadiga porque ele está sempre trabalhando, controlando esse deslocamento. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Numa vista lateral, você vê que o rostinho dela, ela tem aqui uma condição até que relativamente boa, mas já não está um rosto de adolescente para 10 anos de idade. Por quê? Porque essa maxila está com deslocamento deficiente. A mandíbula até pode estar boa, mas a maxila não está. Então eu tenho já uma alteração importante. Um rostinho já de adolescente, aos 10 anos, uau! E aí quando vai uma vista intrabucal, a gente começa a observar. O que nós temos aqui? Um desvio de linha média dentária inferior para o lado esquerdo. Confirma o achado do exame físico dessa bucal. Você nem tinha visto a paciente. Ela não chega com documentação. Você simplesmente fez palpação e falou, opa, um temporal horizontal com dor de um lado só, eu tenho um trabalho a mais nesse músculo porque eu tenho desvio funcional da mandíbula. Faz sentido? E aí a gente tem aqui a comprovação intrabucal. O desvio é muito pequeno, Ricardo, mas é o suficiente para eu trazer uma alteração funcional. Quando a gente observa a relação de molares do lado direito, ela está boa. Por quê? A mandíbula desviou, então numa relação de classe 2, ela corrigiu. Só que olha o lado esquerdo. Como também desvia para o lado esquerdo, não está numa relação adequada. Então tem uma alteração funcional importante. E aí, nesse caso, qual é a indicação? Quando eu vejo aqui uma vista frontal, a gente observa também, aqui eu não estou usando análise, é uma análise simples, que você pega na imagem do paciente e você vê numa linha que você traça do centro até a cúspide palatina, mesopalatina do molar, e você reproduz a mesma linha do lado esquerdo, você vê que a relação não é a mesma. Tem uma contração de um dos lados, uma expansão de um dos lados e uma contração de um dos lados. E aqui, no arco inferior, a mesma coisa. Eu tenho a distância diferente em ambos os lados. Então, eu tenho uma alteração de forma importante. E aí você pode falar, Ricardo, se você tem uma alteração funcional e de forma importante, eu vou entrar com um aparelho funcional. É viável? É viável. Mas quanto tempo o aparelho funcional vai gerar o resultado que a gente precisa? Será que ele vai ter o tempo adequado para trazer o benefício? É uma dúvida que eu tenho. Por isso que eu não uso o aparelho funcional, eu vou entrar com uma disjunção maxilar. E se eu precisar fazer uma expansão inferior, eu vou fazer minha expansão inferior. Mas normalmente a expansão superior já vai me ajudar. Vai tratar clinicamente, obviamente, para a gente poder começar o tratamento. Mas isso vai fazer com que o nosso paciente tenha, obviamente, uma melhora significativa de relação entre os arcos. Veja que quando o paciente fica com a boca entreaberta pelo anteparo que existe no aparelho de panorâmica, há uma coincidência na linha média dentária. Então, a confirmação do desvio funcional. Hoje até minha secretária, a minha assistente, minha auxiliar, ela
ela faz o diagnóstico de desvio funcional. Que é simples, pede para o paciente abrir a boca. Ele abriu a boca, ele regularizou a função, a linha média, eu tenho desvio funcional. Simples para vocês são bons profissionais, é difícil falar para vocês. Vocês são muito bons. Desculpa, me parecem que são muito bons mesmo, porque estão aqui. E eu agradeço essa oportunidade. E aí as ATMs também, com uma alteração discreta de forma, mas eu preciso de uma tomografia, de uma ressonância? Não, porque eu não tenho sintomatologia, eu não tenho uma alteração significativa, eu não tenho uma presença importante de alteração, mas eu já vejo uma pequena alteração. Então, eu vou trabalhar, vou esperar para tratar esse paciente quando irromperem todos os dentes, porque essa mãe já submeteu a filha no passado a uma disjunção. Uau! E por que continua com problema? Porque não foi feito o controle. Essa mãe, ela é procuradora de justiça e ela namora com um cirurgião dentista, separou, enfim, namora com um cirurgião dentista. E o cirurgião dentista avaliou e falou, não, deixa irromper todos os dentes. Você vai deixar irromper todos os dentes para fazer o tratamento dessa paciente? Não, age o quanto antes. Mas ela não tem mordida cruzada, mas ela tem todas as características, e especialmente a respiração predominantemente oral que foi detectada, que vão trazer alteração estrutural. Você vai deixar para trabalhar ela quando ela já tiver consolidada essas alterações? Não. Vamos começar já. As alterações presentes também em comprimento de arco, altura de ramo, posicionamento do ramo no sentido antero-posterior, a diferença. Por quê? Eu tenho um deslocamento antero-posterior, claro que tem a distorção, nós sabemos os 5% de distorção na teleradiografia lateral. Temos uma falta de concentricidade total aqui do cefalostato, mas eu tenho uma alteração de posição de ramo que é compatível com a alteração funcional que nós vimos. Ok, então vamos fazer o quê? Pedir a confecção do aparelho de expansão rápida, tipo IRAX. E aí eu faço, não vou mostrar aparelho para vocês, mas eu faço esse aparelho com a Kika, o laboratório da Kika, aqui em Sorocaba, pertinho de São Paulo. Ela tem solda laser, ela é alta qualidade. E aí o parafuso expansor, não peço outros parafusos, uso o material da Morelli, que é excelente, parafuso de 11 milímetros, normalmente é o suficiente para a gente fazer essa expansão rápida e o efeito é fantástico. Foi pedido deixar um tempinho final para vocês, eu não vou mostrar o caso em si, mas eu trouxe aqui essas observações para a gente chamar a atenção à consulta inicial, à atuação inter e multidisciplinar e à atenção ao período de crescimento, porque não vai ocorrer novamente. A mensagem mais importante não é da técnica de tratamento com o disjuntor, o tipo de aparelho, onde eu fiz o apoio, vocês já sabem disso. Quantos casos vocês já trataram com o disjuntor? Quantos casos vocês já fizeram expansão rápida de maxila? Vocês são experts nisso, nós somos experts, a gente foi treinado nisso. A mensagem principal é essa aqui, ó, a consulta inicial. Nós estamos comendo bola, a gente está deixando passar a oportunidade de atuar corretamente. Atuação inter e multidisciplinar, a gente não está dando atenção no que está acontecendo nos tratamentos otorrinolaringológicos e fonoaudiológicos. É ou não é verdade? Você está tão focado no atendimento do teu consultório, no agendamento, que você perde isso do radar. Então a mensagem para nós, para sair daqui hoje, é para a gente dar atenção plena a essa consulta inicial, para a gente dar uma atenção adequada a essa relação interdisciplinar e chamar a atenção que a responsabilidade do paciente passar por você e não receber o tratamento adequado é nossa. Essa responsabilidade não é de mais ninguém. Ela é nossa. E quando a mãe leva o paciente para você, ela confia em você. E você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, dessa criança, ou não. Pode ser uma diferença positiva ou uma diferença negativa. Concorda? Reiterando, muitos casos chegando no consultório, adultos com disfunção temporomandibular, apneia obstrutiva do sono, por quê? Os profissionais que atenderam esses pacientes negligenciaram. O que é negligenciar? É não fazer o que deve ser feito. Os profissionais do futuro que continuam fazendo isso, com certeza não tiveram a oportunidade de conversar sobre isso aqui no stand da Morelli. E vocês estão tendo essa oportunidade, vocês se deram essa oportunidade. E para mim é motivo de alegria e honra poder discutir isso com vocês. Eu estava falando com os amigos, né, do Grupo Brasileiro de Professores, e eu vou reiterar o que eu disse.
eu achava que o auditório ia estar vazio, porque não é um assunto que fala de técnica, não fala de alinhadores, não fala de nada do que todo mundo está querendo, porque a linha de baixo, o resultado financeiro do consultório é importante. Mas a gente vai falar de algo mais importante, propósito, princípios e valores. Então, o melhor de tudo é que eu estou feliz que vocês estão aqui, que vocês assistiram, que vocês participaram. Eu vi a reação de muitos de vocês felizes por confirmar, outros atentos para fazer, e alguns tristes porque eu não mostrei casos, não mostrei expansão, não mostrei evidência e tal. Eu sei, a gente pode conversar uma outra época só sobre isso, mas isso tem de monte aqui no Congresso. Eu só tenho a agradecer a vocês e obrigado. Obrigado mesmo. Nossa, que honra. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado deste episódio. Para participar do sorteio e concorrer a um super voucher no valor de R$300 em produtos Morelli, basta ler o QR Code que está na tela ou ir até o Instagram da Morelli, seguir a página, participar do canal Morelli News, curtir o post do palestrante de hoje e nos comentários digitar bandeira do Brasil mais #Maratona Morelli. E lembre-se, quando mais compartilhar e comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será amanhã, então fique ligado e até o próximo episódio.